mostrar uma página. Quem gosta de estudo bíblico, estudar sobre a Bíblia, tem uma página muito boa de estudo que se chama ayrtonjo.com. Aqui vocês vão encontrar muita coisa, por exemplo, da história de Israel, quem quer estudar o Antigo Testamento, sobre línguas bíblicas, tem aplicativos, tem diversos recursos para estudar as línguas bíblicas. Aqui tem downloads, deixa eu ver aqui, acessar, downloads sobre história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aplicativos para hebraico, e-books, estudos bíblicos, grego, aqui sobre o livro do Gênesis, hebraico, então, as línguas bíblicas. Então tem muita coisa aqui sobre profetismo, sites de outros textos ou de estudos bíblicos, artigos também que a gente encontra. Então é um site bem elaborado, bastante artigos, estudos sobre a história de Israel. Tem muita coisa sobre a história de Israel, olha, pode ver aqui, mais de 34 páginas, 34 itens aqui sobre a história de Israel. Então, quem quer estudar o Antigo Testamento precisa passar por todo esse contexto histórico. Então, aqui é bem aprofundado, vale a pena. Eu mesmo tirei muita coisa aqui, fiz uma apostila na época que eu estava na teologia. E links, estudos também. Tem bastante coisa aqui que está em inglês, quem conhece inglês, mas tem bastante coisa mesmo em português, aplicativos para estudo bíblico. Vale a pena. Vamos retomar o Apocalipse. Está todo mundo aqui, né? Quem fugiu da última aula? Tem gente nova aí? Não estava na outra aula? Sim. Vamos lá. No primeiro momento, nós falamos um pouquinho sobre o tempo, o lugar da composição do texto. O próprio texto do Apocalipse vai dizer de onde surgiu o livro, o contexto de perseguição romana. Os cristãos estavam, vamos dizer assim, em grande perseguição. Um dos maiores períodos de perseguição dos cristãos, inicia-se, vamos dizer assim, no contexto do ano 100, e assim, nesse contexto de perseguição, eles têm que firmar uma identidade cristã. A partir daí vai nascendo para nós as comunidades cristãs. Então, a partir daí dessa noção de comunidade, nós temos no livro do Apocalipse uma ideia sobre aquilo que consistia em igreja. Então, se nós queremos saber como era a vida das igrejas, nós temos que pegar o livro do Apocalipse. Muitas vezes nós usamos Atos dos Apóstolos para que a gente possa pensar no que significa a igreja. Mas o Apocalipse, em muitos textos, fala do termo igreja. Então, inicia-se ali uma conceituação, um conceito do que é a igreja naquele tempo. Então, quando nós queremos retomar a ideia de igreja hoje, nós precisamos ir lá na fonte, por volta do ano 100, e pensar como viviam aquelas igrejas e as dificuldades da igreja daquele tempo. Talvez, porventura, também sejam as dificuldades da igreja no tempo presente. Então, um dos livros que mais traz a realidade da igreja dos tempos primitivos é o livro do Apocalipse. Às vezes a gente fica voltado pelo sintonismo ou pela questão dos finais dos tempos, entre outras coisas, mas a gente esquece da configuração da comunidade primeira a partir do livro do Apocalipse. Então, a vida dos sacramentos, os utensílios litúrgicos que passam pelos símbolos, eles permeiam e dão características de como aquela igreja vivia naquele tempo. Eu já disse na outra aula, por exemplo,
Existem hoje diversos estudos sobre o livro do Apocalipse no sentido litúrgico, por exemplo. Então, os utensílios litúrgicos, a Eucaristia, então, a concepção de Eucaristia, da Santa Missa. Existe aquele autor, o Scott Hahn, que tem aquele livro Banquete do Cordeiro. Ele traz a experiência da Santa Missa a partir do livro do Apocalipse. Então ele consegue trazer toda a realidade do que significa a missa a partir da leitura do livro do Apocalipse. Então a gente também vai pensar dessa forma. Então aqui a foto que a gente visualizou na última aula da ilha de Patmos, do mosteiro hoje, São João. Lá nós podemos ver que o templo ele é do Oriente, a igreja ortodoxa, então existe uma formação ali oriental dentro desse lugar onde São João escreveu o livro do Apocalipse, ou a comunidade joanina vivia lá escreveram o livro do Apocalipse. Na porta de entrada do lugar, claro, com suas modificações, o templo, mas o lugar onde São João se refugiou para que ele pudesse viver a sua fé, viver em comunidade e assim também escrever às comunidades o livro do Apocalipse. Então nós vimos também os símbolos do Apocalipse, nós refletimos diversos sinais dentro do livro que eles representavam para nós. A gente vai ver muitos outros sinais agora com essa primeira leitura que nós vamos ver. E assim agora, no primeiro capítulo já nós adentramos as cartas às 7 igrejas da Ásia. Então por que São João escreve essas cartas às igrejas da Ásia? Primeiro porque com certeza sentia-se uma necessidade de uma organização eclesial. Era preciso pensar como aquelas comunidades estavam vivendo. São João quis fazer uma revisão da vida comunitária dessas igrejas que eram próximas à ilha de Patmos. Próximas assim, no sentido de estar permeadas, dentro daquele contexto, a ilha de Patmos. Então, por isso, São João quis mostrar uma catequese a essas comunidades. Vocês vão ver que, diante dessas cartas, há muitas situações que nós podemos saborear para a nossa vida. Ou seja, tomar essas recomendações para a nossa vida, para a vida da nossa comunidade, para a vida da nossa igreja. Então, essa palavra ela se torna atual para cada um de nós. Nós já vimos, quando estudamos um pouquinho a apologética cristã, nós vimos uma perspectiva das cartas às 7 igrejas. Quem estudou lembra um pouquinho, mas a gente vai retomar por tantos sinais que ela tem, e algumas eu fui acrescentando para que a gente pudesse pensar de novo a partir do contexto do livro do Apocalipse. Então, aqui as 7 igrejas. Então vamos pensar a ilha de Patmos, se eu não me engano, aqui próximo, a ilha de Patmos, e rodeado aqui, dentro da onde hoje é a Turquia, nós temos as igrejas que São João vai pensar e escrever sobre elas como recomendações, como advertências. Lembramos que algumas dessas comunidades, São Paulo já havia mencionado sobre elas, e até fundado algumas dessas comunidades. Então, essas comunidades já há algum tempo viviam a fé cristã. Consegue pegar alguma delas? Que São Paulo, Éfeso é uma comunidade em que São Paulo escreve uma carta a essa comunidade. Então São Paulo tem também uma longa carta de recomendação já a esta comunidade. Entre outras também é mencionada por São Paulo, talvez em suas viagens.
o que mais nós podemos perceber a carta a Éfeso. Entre essas cartas também, posteriormente, ou no contexto, Santo Inácio de Antioquia, um padre da igreja, também vai fazer recomendações a essas igrejas. Sinal que essas igrejas tinham uma comunidade estruturada e que precisava ser catequizada, sempre estar em comunhão com a igreja no todo. Por isso, também, Santo Inácio de Antioquia vai escrever cartas e recomendações às igrejas da época. Ele, como bispo, ele tinha essa autoridade de recomendações e advertências a esta comunidade. Esmirna, Tiatira, Sardes, entre outras comunidades também. Então, essas são as 7 igrejas que nós vamos pensar e estudar. Vamos pegar lá o livro do Apocalipse. Está fácil de achar, né? O último livro. Que bom, né? Porque quando eu iniciei o estudo bíblico, a gente iniciou com Gênesis. Agora a gente está terminando o Apocalipse. Então, Apocalipse 1, versículo 9. Depois do capítulo 2 a gente começa a reflexão às igrejas. E aí a gente vai ter que ler um pouquinho elas, para que a gente possa entender a mensagem. Olha o que vai dizer: eu, João, o irmão vosso e co-participante em aflição no reino, na perseverança em Jesus, estive na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Então, ele vai dizer o lugar onde ele escreve as suas recomendações e o livro, na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus trouxe ele até lá, por quê? Por perseguição, por fidelidade, a palavra de Deus estava lá, João. Estive em espírito do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como uma de trombeta, dizendo: aquilo que vês, escreve em um rolo e envia a 7 igrejas, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, ali o mandato de escrever a essas igrejas. E voltei-me para ver a voz com a qual falava comigo, e voltado vi 7 candelabros dourados, em meio a dos candelabros semelhante ao filho do homem, vestido de uma túnica comprida e cingido junto ao peito a cinta dourada. Então, são algumas imagens aqui que são descritas. Lembra que a gente falou do símbolo do candelabro? Recorda? O que significa o símbolo do candelabro? 7 igrejas. Oi? 7 igrejas. Lembram? Recordam? Tem esse sentido da luz, né? A perfeição é o 7, a luz da igreja, a luz que ilumina a vida das igrejas. E também a túnica. Então, quando a gente vê a palavra túnica, os rins cingidos, está dizendo ali, quando a túnica branca, significa o sentido de purificação da ressurreição, o sentido também de trazer a experiência da glória. Então, a túnica ali, quando usada, está mostrando um sentido litúrgico, a veste. Quando os padres se paramentam, eles usam a túnica, que às vezes as pessoas chamam de batina, mas a batina ela é da cor preta, né? A túnica era da cor branca. Os padres geralmente usam o chamado símbolo, que eles vão cingir sobre os rins, então acima do umbigo, mostrando o que? Um sinal penitencial. Então, quando os profetas ou as vestes litúrgicas da época do judaísmo se usavam os símbolos, justamente era para cingir os rins, para dizer: olha,
Agora o seu fôlego é o fôlego do Espírito, da graça. Então era preciso o quê? Mostrar que através daqueles reincendidos se vivia agora para uma função. Estar todo compenetrado no serviço litúrgico. Então, é o sinal também do símbolo, e de cingir os rins, como vai dizer alguns evangelhos e alguns textos bíblicos. Depois, o versículo 14. E a cabeça deles, os cabelos brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos dele como chama de fogo, e os pés dele semelhante a bronze polido, como em fornalha ardente, e a voz dele como a voz de águas muitas, e tendo ele em direita a mão dele estrelas 7, e de a boca dele a espada de 2 gumes afiadas, saindo, e o rosto dele como um sol, que brilha em um poder dele. E quando vi a ele, caí junto os pés dele como morto, e pôs a mão direita dele sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive estive morto, e eis que estou vivo para os séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades, dos infernos. Escreve, pois, as coisas que viste e as que vão acontecer depois desta. Então, qual é esta figura? É o próprio Cristo. Ele vai dizer: eu estive morto e agora ressuscitei, estou com vocês. Então, esta figura poderosa, com essa espada de 2 gumes afiado, é o próprio Cristo. É ele que pede a João para que João pudesse escrever essas recomendações à igreja. Então, é o próprio Cristo que pede estas recomendações. Nós vamos pensar agora um pouquinho na estrutura e o porquê essas recomendações dentro do texto das igrejas ao Apocalipse. Primeiro, as 7 cartas às igrejas exortam-nos a buscar a unidade em torno de Cristo, diante de falsos cristãos que produzem sua divisão e seu enfraquecimento. Já nos primeiros séculos existiam vertentes cristãs, ou se diziam cristãos, que estavam trazendo ali falsas doutrinas. Então, já nos primeiros séculos havia alguns grupos que estavam enfraquecendo a doutrina própria daquilo que era apostólico. Então, por isso, João ajuda aquelas comunidades a fortalecer a doutrina que havia permeada pelos apóstolos. Então, por isso, essas recomendações às igrejas. Existiam diversas outras doutrinas que estavam nascendo, principalmente a chamada gnosticismo, e entre outras que a gente vai refletir, que eram doutrinas sobre a igreja. Existiam também situações em que as comunidades não sabiam como proceder como igreja. Eles não sabiam se viviam ainda nas sinagogas, dentro da cultura judaica, ou se realmente saíam dessa perspectiva do judaísmo para viver a sua fé própria dentro do cristianismo. Então existiam esses judeus cristãos que ainda estavam presos à doutrina antiga dentro desta lei judaica. Então eles não sabiam como proceder. Anteriormente a isso, em Atos dos Apóstolos, existiam muitas discussões sobre isso. É preciso ainda ser circuncidado? É preciso viver ainda a antiga lei? Então os evangelhos, de alguma forma, vão ajudar as comunidades a pensar como viver essa fé. Então, Jesus, os evangelhos, vai dizer sobre algumas perspectivas que se vivia na época. Mas agora, nesse contexto, ainda há essas problemáticas. Fora a problemática de perseguição. Como proceder diante das perseguições que estavam acontecendo na época. Então existe toda uma forma literária, e vocês vão pensar
dentro deste texto do Apocalipse. E a gente vai fazer um exercício, né? Depois vocês vão trazer esse exercício para a gente pensar como São João escreveu esta forma literária. Então a gente vai também exercitar esta forma literária. Então, nas cartas, nós vamos ler que vai acontecer o quê? A cada recomendação e a cada igreja, existe uma imagem que é descrita nessa igreja. Uma imagem própria. Depois, um elogio. Então, São João vai elogiar esta igreja. Mas também pode acontecer uma exortação, uma repreensão. Então, existe o elogio, mas também a exortação e a repreensão. A igreja ela faz constantemente isso. Quando ela precisa realmente exortar a comunidade, a igreja no sentido universal, ela o faz. Então existem as exortações apostólicas, existem as cartas, existem recomendações à igreja, advertências do Papa e do magistério da igreja, para que a igreja possa estar nesse caminho da doutrina e da fé cristã. Então, aquilo que lá no início do cristianismo São João vai fazer, também hoje, sucessor dos apóstolos, ele faz com frequência dentro das comunidades cristãs para cada um de nós. Talvez a gente não busque esse conhecimento nas cartas, nas exortações, nas encíclicas, mas são, de algum modo, advertências para as comunidades cristãs. Uma instrução. Então, se repreende, mas também vai instruir como fazer para que a pessoa possa deixar de lado aquilo que foi repreendido. Então, a comunidade também ela é instruída. A igreja faz isso, ela instrui na fé. Há muitas pessoas que distorcem e querem instruir como igreja no seu modo, no seu próprio pensar. Então, quando você vive o magistério da igreja, vive dentro da igreja, pensando aquilo que realmente o Papa pensa, aquilo que realmente o magistério da igreja pensa, a gente não vai errar. Tem gente que prefere buscar a orientação de uma pessoa que nem teologia tem. Às vezes uma pessoa que fala bem, publicamente nos YouTubes da vida, mas prefere dar ouvido a essa pessoa do que dar ouvido ao Santo Padre. Porque o Santo Padre é isso, é aquilo, porque eu ouvi de um teólogo que nem fez teologia lá no YouTube. Então, muitas vezes a gente vê situações como essa. Então, a gente cai nessa falsa ideia de que por simplesmente a pessoa dizer bem ou falar bem, significa que aquilo é verdade. Nem sempre, e a gente muitas vezes se engana. Então, é preciso tomar cuidado com as ideias, as informações que acontecem hoje. As promessas. Então, a Bíblia é um livro de promessas. Mas dentro de cada recomendação e de cada carta, nós vamos ter uma promessa segundo aquilo que a igreja São João vai orientando a igreja e a comunidade. Então, estas são orientações e recomendações para nós. Então, depois a gente vai fazer um exercício. Como São João fez uma carta de recomendação a uma igreja, depois a gente vai pensar, primeiro a gente vai ver o texto em si, como é a ideia de São João. Mas a gente vai pensar desde já uma carta que a gente vai escrever, como se a gente fosse São João, né? A gente vai fazer uma carta, uma recomendação a um lugar, pode ser a uma comunidade, quem é da comunidade pode fazer a uma fraternidade, pode fazer a uma comunidade cristã, uma capela, uma cidade, ao país. Então a gente vai pensar também em formular essa carta de recomendação como São João, com esses requisitos, uma imagem que a gente vai criar a partir daquela comunidade. Então eu estou aqui na casa, aqui é a Maria Mãe de Deus, né? Então você vai criar uma imagem que as pessoas visualizando essa imagem vai descobrir
é a Casa Maria Mãe de Deus. Ou outra fraternidade, ou outro lugar. Por exemplo, em Piracicaba. Qual a característica de Piracicaba? O rio, o milho, né, que não tem lá, mas as pessoas acham que tem, né? Quando passam a vender a pamonha de Piracicaba, né? Nunca vi pamonha sendo feita lá. Mas a gente se ilude e compra pamonha de Piracicaba, né? Que às vezes é feita aqui mesmo. Então, são imagens que a gente pode dizer, olha, ele está falando daquele lugar que se chama Piracicaba, quando está falando do rio, do peixe e de outras imagens. Então, Santa Bárbara, não sei qual imagem pode ser permeada, americana, entre outras coisas, né? Então, a imagem. O elogio, você pode elogiar aquele lugar, aquela fraternidade, aquela comunidade, mas também uma exortação, uma repreensão, um cuidado. Cuidado com isso, pode acontecer uma advertência, uma instrução, você vai instruir aquela comunidade e também dar uma promessa àquela comunidade. Olha que exercício. Aí a gente vai pensar a dificuldade que era a forma literária que São João pensava aquela comunidade. Olha, é um exercício interessante, a gente vai pensar em fazer aí. Topam? Sim ou não? Sim. Vamos tentar? Tentar, gente. Vamos lá, então. Então, existe uma estrutura. Então, São João não pegou ali aquele pergaminho e foi escrevendo à toa, né? Como escrever qualquer carta. Ele foi estruturando essa carta. Então, nós temos ali alguns tópicos em que, em alguns versículos, o próprio São João vai dizer ao anjo da igreja. Em outros textos ele vai falar às igrejas. Então são destinos diferentes. Quando ele diz ao anjo da igreja, no capítulo 2, versículo 1, 8, 12, 18, 3, 7, 14, ele vai dizer ao anjo da igreja. Quem é esse anjo da igreja? Com certeza, o que significa para nós um anjo? É um guardião, um mensageiro, é alguém que cuida, o anjo da guarda, por exemplo, é alguém que cuida de modo pessoal ou de uma comunidade, de um lugar. Quem era o anjo daquela igreja naquele tempo? Nós podemos pensar alguém que era líder daquela comunidade, poderia ser o bispo. O bispo era o anjo daquela igreja, ele era o responsável pela mensagem principal do Evangelho. Então, o bispo também era o anjo da igreja. Em outros textos vai falar as igrejas. Então está falando de modo comunitário. Talvez aquele lugar não tinha bispo, ou não tinha alguém que liderasse, e ela está falando de modo central aquela comunidade. Então, alguns momentos vai dizer ao anjo da igreja. Pode ser o bispo, o episcopo daquele lugar. Ou pode ser que exista alguém de liderança ali, um profeta, um doutor daquele lugar, que são funções, ministérios primitivos da época. Então existiam muitos ministérios que hoje, de algum modo, ou ela se configura a outros ministérios, ou ele foi extinto. Por exemplo, os profetas da época, diferente do profeta do Antigo Testamento, era um ministério. O ministério do profetismo. Existia o ministério dos doutores. Eram aqueles que cuidavam da mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, que cuidavam da doutrina. Então a esses era reservado o ministério dos doutores. Pode ser que hoje ela é configurada um pouco também aos catequistas, ao magistério da igreja também. Então isso eram funções da época. Os diáconos, que eram o primeiro ministério nascido dentro da igreja, a gente acha que é o presbítero ou o bispo, mas o ministério primeiro citado dentro da palavra é o ministério diaconal. Vai dizer, não é bom que todos sirvam somente às mesas, é preciso também o serviço da caridade. Por isso, institui-se o ministério diaconal e também o serviço episcopal.
nenhum outro momento a vida sacerdotal, o ministério sacerdotal. Então, a igreja ela é estruturada em ministérios. Existia também as diaconisas. Hoje a igreja está estudando a possibilidade de diaconisas, no caso de mulheres que são abadesas ou religiosas, para que se viva o ministério da diaconia. Embora a gente saiba que hoje já existem mulheres diaconisas, não por ministério instituído, mas que vivem a diaconia, o serviço aos pobres, a caridade. Então não seria uma novidade se a igreja instituísse a diaconia, porque a gente pensa a diaconia a partir do contexto do quê? Da vida do altar, mas não é a identidade pensada dentro da configuração eclesial. Então é um estudo, não que a igreja vai instituir, mas que a igreja já sabe que isso é possível. O que o diácono faz na vida sacramental? Batizado e matrimônio, de modo sacramental. Qualquer mulher pode fazer isso, com autorização da igreja. Então não seria algo que transcendesse aquilo que já vive. Talvez a gente traga um pouco de preconceito, mas o batismo também pode ser conferido por qualquer meio. Eu estava uns dias no hospital, na Santa Casa, a irmã, ela realizou o batismo de emergência ali. Então, por ordem da igreja, é possível que qualquer um possa batizar em situações de emergência. Ou uma comunidade que não há alguém que possa habilitado fazer o sacramento do matrimônio, uma mulher poderia assistir. Quem celebra são os noivos. Quem assiste é independente. Claro que se tem um sacerdote, alguém que é ministro ali da igreja, ela é muito mais, vamos dizer assim, de modo catequético, isso soa no modo sacramental, mas não isenta também a possibilidade de outros. Então, isso desde a igreja primitiva isso acontecia. Então, algumas pessoas falam, não pode ter mulher diácono porque vai ser um passo para as mulheres serem sacerdotisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Diaconia é diferente de vida sacerdotal, porque as pessoas não conseguem, por trazer muitas vezes a diaconia dentro do altar, tão somente no altar, as pessoas não conseguem diferenciar os ministérios. E aí o risco de se pensar que é um passo a mais para o presbiterato, quando é um ministério totalmente diferente, que traz uma outra configuração. Então, é preciso discernir, A estrutura literária, dentro do texto. Então, existem algumas questões dentro de cada igreja. A comunidade de Éfeso, ela perdeu a resistência e abandonou o primeiro amor. Então, nós não conseguimos ler somente a recomendação daquela igreja sem pensar a estrutura da última igreja. Como que está? Perdeu a resistência, indiferente ao amor. Olha só, a sistematização das igrejas, da primeira e da última, Esmirna, ela é indigente, não tem nada de negativo. O que acontece na penúltima? Fraterna, não tem nada também de negativo. A de Pérgamo, resistente contra o sistema da época. A de Sardes, já é engolida pelo sistema. Uma é resistente, a outra deixa-se levar pelo sistema da época. E a centralidade da estrutura da igreja, o que significa profecia. Então a gente vai ver cada estrutura de cada igreja para pensar o que significa essas cartas e essas recomendações. Alguma dúvida daí? Podemos passar adiante? Então, a primeira, a igreja de Éfeso. Vamos ler uma parte do texto para a gente, se a gente conseguir ler pelo menos duas igrejas, a gente vai pensar um pouco como é a estrutura do texto.
capítulo 2, de 1 a 7. Alguém pode ler? Isso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua constância. Sei que não suportas os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detestas a prática dos nicolaítas, a qual também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, a igreja, o que acontece com a igreja de Éfeso? Apesar de atuante, ela está vivendo como comunidade, ela esqueceu, abandonou o primeiro amor. É interessante que São Paulo ele deu a característica de uma igreja fundada pelo amor. Então, ler a carta aos Efésios, nós vamos perceber essa estima de São Paulo por essa comunidade e esse amor vivido entre a comunidade. Então, aquele amor deixado por Paulo pela comunidade apostólica, ele foi deixado de lado. É preciso eles resgatarem, fazer um resgate daquilo deixado pelas primeiras características daquela comunidade. Então, por isso, apesar de atuante, ela está vivendo, ela teve o seu abandono, abandonar o primeiro amor. Então, não basta uma igreja, ou cada um de nós dissemos, eu sou atuante na comunidade, mas abandonar o primeiro amor que nós recebemos desse Deus. Então, ao mesmo tempo que ele está falando aí de uma igreja e de uma comunidade, também podemos fazer esse paralelo da igreja que são a igreja, comunidade local, nós também podemos dizer da igreja que somos nós. Então, simplesmente o fato de estarmos atuantes, trabalhando na comunidade, na pastoral, nos movimentos, não significa que nós estamos vivendo esse amor em Deus. Isso pode ser um ativismo, pode ser um simples tradicionalismo, conjuntos de regras estabelecidas e vivida, mas é preciso sempre pensar, eu estou vivendo tudo isso, esse amor primeiro deixado em minha vida? Então, esta é uma recomendação da comunidade de Éfeso. Então, para a gente pensar como estava vivendo aquela comunidade, a gente leu um pouco sobre ela, e a gente vai refletir essas imagens. Vamos pensar como era cada comunidade em cada cidade. Éfeso era uma metrópole política e comercial da Ásia Menor, a qual pertencia a outras 6 cidades visadas pelas cartas seguintes. Então, elas tinham uma ligação de uma cidade com a outra. Então, era uma metrópole, era uma grande cidade. Havia em Éfeso numerosos cultos paganos, entre os quais da deusa Ártemis. Então, era chamada Luz da Ásia. Qual é a imagem que é colocada dentro da comunidade de Éfeso? Vamos pensar, um candelabro, mas tem mais uma imagem. A estrela, né? O que é a estrela, senão uma luz que brilha, não por si só, né? Mas ela vem desse reflexo do sol. Então, o que é a estrela, senão algo
cadente, né, que brilha. Qual que é essa imagem do candelabro e da estrela? O que essa imagem vai reportar? A imagem da luz. E quem é essa luz? É o Cristo. Então, ao invés de nós pensarmos a comunidade de Éfeso, que vivia a idolatria da deusa da luz da Ásia, que era o templo de Ártemis, agora, quem é a verdadeira, autêntica luz, que nos traz o amor permanente e pleno em nossa vida? É o Cristo. Então, a carta, São João, ele vai fazer essa troca estabelecida, dessa imagem que traz a idolatria com aquele que realmente é o nosso ídolo, o próprio Cristo. Então, a imagem que era estabelecida da época, ela é trocada por aquela que realmente nos fortalece e nos dá a graça, que é o Cristo Jesus. Quem é aquele que nos dá a luz, se não for o Cristo? É aquele que acende os candelabro da nossa fé. Então, é esse o Cristo. Então, por isso, em Éfeso, havia numerosos cultos pagãos, entre eles, essa divindade que trazia a luz. Então, existia lá muitas divindades entre eles, e entre elas, Ártemis. Então, vamos pensar. Nesta comunidade, qual é a imagem? Que segura as 7 estrelas em sua mão direita, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O elogio: apesar de não viver esse amor, vocês estão perseverantes. Isso já está bom, né? São perseverantes na fé. Já é alguma coisa. A repreensão: abandonou o primeiro amor. E a instrução: arrepender-se da idolatria que viveram, dos momentos em que deixaram de lado esse amor de Deus. Estão lá, mas estão ainda, vamos dizer assim, uma comunidade vazia, que vive simplesmente a instrução daquela comunidade deixada por Paulo, mas não estavam vivendo o amor em Deus. A instrução, como disse, o arrependimento, e a promessa: darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nós vamos encontrar, depois, eu fiz até um esquema que depois eu vou mandar para vocês, muitos textos do Gênesis que vão aparecer no Apocalipse. O que é a árvore da vida? É a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, o sinal do paraíso ali inicial, ela resplandece dentro do livro do Apocalipse. Ou seja, darei de comer a árvore da vida. Ou seja, agora quem vai dar? Não é a serpente do pecado. Agora é o próprio Deus. Então todas as coisas virão à tona. Será tudo conhecido em Deus, que está no paraíso, esta árvore da vida. Então aqueles que realmente viverem essa instrução de estar sempre nesse amor em Deus, poderá ver a glória de Deus alcançar. Então essa é a promessa. Alguma dúvida daí? Uma pergunta? Entendeu? Então existe sempre a imagem, o elogio, a repreensão, a instrução e a promessa. Vai pensando no exercício que vocês vão fazer, né? Podemos passar? Tranquilo? Eu sei que tem muitas informações, depois vocês vão estar com os slides e folhear de novo cada texto, e lendo e pensando nessas imagens, e para a própria vida mesmo também. Então, quando se fala da igreja, nós temos que pensar também a partir de cada um de nós, senão a palavra vai se tornar vazia. Então, a igreja de Esmirna, vamos ler também? Vamos lá? Esta parte a gente tem que realmente esmiuçar mesmo, porque é a centralidade do texto, é o que dá passagem para outros textos do Apocalipse. Então a gente tem que ver ela letra por letra mesmo. Alguém pode ler?
já diz nele. Versículo 8 a 11. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retornou à vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Por esses dias, o demônio vai lançar alguns de vós na prisão, para pôr à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum na segunda morte. Olha só, vai repetir diversas vezes, quando se fala das promessas, o que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos? Todos nós, né? Então, a palavra é para cada um de nós. Então, o tema, vamos dizer assim, dessa igreja, é: apesar de pobre, você é rica. Parece que não condiz com a lógica. Apesar de pobre, rico, é o que significa isso para nós. Então, a pobreza é a riqueza que não está condicionada a uma questão material. O que significa ser rico e o que significa ser pobre, dentro da perspectiva da palavra de Deus, depende de cada coisa. Ser pobre pode ser bom e ruim, depende da perspectiva que eu estou lendo da palavra. Então, em alguns momentos o Evangelho diz: os bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser pobre ali é ser despojado das coisas materiais para que a graça de Deus possa entrar. Agora, dependendo da pobreza, é o ser pobre da graça de Deus, pobre de fé. Então, daí, nesse sentido, não é algo positivo. Também a riqueza. No Evangelho de Lucas se diz que os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus, ou não entrarão no reino dos céus. O que é a riqueza? É aquele que se preencheu todo do seu eu, ou dos seus materiais, dos seus bens materiais, e esqueceu daquilo que realmente nos preenche, que é a graça de Deus. Então, depende do que pensamos ser ricos. Alguém que é rico da graça de Deus, rico das bênçãos, das bem-aventuranças, esse tem essa riqueza espiritual plena. Então é preciso pensar o que significa pobreza e riqueza. Então vamos ver o contexto da cidade de Esmirna. Então Esmirna era uma cidade portuária, junto do mar, ficava um pouco mais de 50 quilômetros ao norte de Éfeso. Então, próximo, como diz os mineiros, pertinho, logo ali de Éfeso, né? Esmirna foi construída e fortificada por Alexandre Magno, que foi um dos grandes imperadores da época, dentro da história, né, um dos imperadores que mais conquistou terras e lugares. Então, sobre as ruínas de uma antiga cidade destruída por um terremoto, com o tempo a cidade tornou-se um importante porto e rico centro comercial entre Éfeso e Pérgamo. Então, por isso, aquela ideia, né? Apesar de rica, você é pobre, porque uma cidade portuária era considerada o quê? Muito rica. Mas apesar de tudo isso, dessa riqueza que ela trazia, eles estavam vivendo uma pobreza espiritual. Não no sentido ali do Evangelho de Mateus, mas eles estavam fracos na fé. Esmirna era considerado fiel ao império e ao culto do imperador. A cidade era comparada a uma coroa por diversos motivos.
Então, alguns motivos era a própria cidade, que ela tinha um sentido territorial que lembrava uma coroa, era entre colinas, e por isso é uma cidade também ligada à coroa. Mas também uma cidade também olímpica, em que aquele que era o atleta recebia a coroa como prêmio. Então, por isso essa ideia também da coroa. A imagem, o primeiro e o último, o que morreu, mas voltou à vida. De quem está falando? De Jesus. Mas ao mesmo tempo está falando da cidade que foi destruída e voltou a viver. Lembra da cidade de Esmirna, que foi destruída antigamente e depois, com o império de Alexandre Magno, tornou a ter vida. Então a cidade antiga foi destruída e tornou a vida. Mas a mesma imagem que aparece ali dessa cidade, aparece a imagem de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Então, todos aqueles são convidados a ressuscitar com ele. Então, o elogio: sei da tua tribulação e da tua pobreza, contudo és rico. Repreensão: não faz nenhuma repreensão àquela comunidade. A instrução: não ter medo das perseguições que eles possam sofrer. Então, não ter medo. Então, essa é a instrução. E a promessa: te darei a coroa da vida. Então, se o atleta, no seu combate, ou na sua Olimpíada, vamos dizer assim, ele conquistava a sua coroa, também aquele que lutava pela sua fé, para a graça de Deus, também conquistaria o que? Era a promessa de Deus, a coroa da vida. São Paulo usa de diversas vezes também a palavra coroa, a coroa da vida, a coroa da graça, a coroa da glória. Então, também essa alusão ao prêmio eterno, a coroa da vida. Alguma pergunta em relação ao texto? Podemos pensar na próxima igreja. A igreja de Pérgamo. Então, uma próxima igreja, outra comunidade. Aqui tem uma maquete dessa cidade de Pérgamo, bem povoada, e o centro da ideia é: apesar de perseguida, você não renegou a sua fé. Então, diante das perseguições, como nós vivemos a nossa fé? Nós renegamos e vivemos a nossa fé. Vamos ler o texto? Alguém pode ler para nós? Texto. Igreja de Pérgamo. Isso. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: assim fala o que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde moras, é onde está o trono de Satanás, mas tu conservas o meu nome e não renegastes a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí é onde mora Satanás. Contudo, tenho algumas coisas contra ti. Eu veio adeptos da doutrina de Balaão. Este ensinou Balaque a fazer a Israel tropeçar, isto é, prostituir-se e comer carne sacrificada dos ídolos. Do mesmo modo, tu admitisses até os adeptos da doutrina dos nicolaítas, convertestes, portanto, senão, virei a ti depressa e lhe farei guerra com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Então aqui também tem muitas imagens que a gente vai conseguir visualizar quando a gente entender a característica daquela igreja também. Olha só como era a cidade de Pérgamo. Era uma cidade muito antiga, capital do reino da Mísia,
ela foi construída em torno de uma pequena montanha, célebre por seus templos e suas construções artísticas. Então lá existiam muitos templos de adoração aos ídolos. Destacava-se o templo dos Zeus, o chamado Deus dos Deuses, e por isso a imagem que aparece lá é o lugar onde está o trono de Satanás. Por quê? É a divindade suprema dos gregos, e portanto esta alusão ao Satanás, à divindade de Zeus, que era a divindade principal dos gregos. Então lá não era divindade qualquer, era considerado o maior deus da antiguidade e da mitologia. Então por isso, principal divindade da religião grega. O altar desse templo era todo em mármore branco, com frisos de ouro. Destacava-se na paisagem. Era o que o autor do Apocalipse chama de trono de Satanás. Então o altar que existia lá, o altar branco, que também é a imagem do lugar e do trono do Satanás. Outra característica, naquele tempo, nas grandes festas públicas das cidades, nas visitas de grande autoridade do império, havia sacrifícios a divindades da cidade, do império. Às vezes se distribuía parte da carne dos sacrifícios ao povo. Então as pessoas iam lá e recolhiam essas carnes para suas casas. Então por isso que o texto vai chamar a atenção desta não participação das festas pagãs que havia. Também nos açougues se vendia a carne oferecida aos ídolos, nos templos pagãos. Muitos cristãos achavam que era proibido comer essa carne. Outros achavam que podiam comer dessa carne. Então, era uma das discussões lá atrás na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8 a 10, existe essa discussão de comer ou não a carne sacrificada aos ídolos. A imagem: o que tem a espada afiada com 2 gumes. Por onde sai essa espada? Vai dizer o texto da boca. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada. Ela nos corta, ela nos repreende. É isso que faz a palavra de Deus em nossa vida. São Paulo vai fazer essa alusão. Essa espada de 2 gumes, ela corta de todos os lados. O elogio: não renegastes a minha fé. Então, embora ali existia a centralidade da divindade pagã, eles ainda não renegaram a fé por completo. A repreensão: o apego à doutrina de Balaão e à doutrina dos nicolaístas. Não se sabe ao certo como eram essas doutrinas. O certo é que eles viviam uma falsa religiosidade cristã. Eram doutrinas, pode ser que eram próximas de gnosticismo, ou seja, Deus poderia ser somente conhecido, experimentado, mas fugia de uma perspectiva de uma fé cristã autêntica. Então eram doutrinas que permeavam ali e que traziam um laxismo dentro da fé. Você pode comer lá, participar das divindades, ao mesmo tempo você vive a sua fé. Tem gente que vive assim ainda, né? Vai lá à missa, vai viver sua fezinha não sei aonde, no terreiro de Umbanda, no Candomblé, depois vai no Espiritismo, vai na igreja pentecostal, vai em tantos lugares, mistura tanta coisa que não consegue viver nada, né? E aí se decepciona, não consegue viver uma fé autêntica, clara. Então há muitas pessoas que ainda estão presos às suas superstições, às suas ideias, às suas religiosidades. Então são doutrinas que a pessoa cria. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de leitura. Eu posso servir em qualquer lugar que tudo fala de Deus. Grande mentira, né? Quando as pessoas falam que tudo e todos falam de Deus e da mesma coisa, a gente corre o risco de não entender realmente quem é Deus. Porque para Deus, para uma religiosidade, Deus é uma coisa, para outra é outra. Então você vai misturando tantas coisas que não consegue se entender quem realmente é Deus. A instrução: arrepender-se.
desta situação que as pessoas estavam vivendo. E a promessa: darei um maná escondido, darei também uma pedra branca. São duas imagens que são descritas. Aqui um esboço do templo de Zeus, lá em Pérgamo. Lá existia o altar de Pérgamo, o trono de Satanás, que vai ser descrito de São João. Então é uma descrição, uma maquete desse templo de Zeus lá em Pérgamo. E a pedra branca? O que significa a pedra branca? Que era a imagem dessa promessa. Ela pode ter várias imagens ao mesmo tempo. Era a prova da inocência nos tribunais. Então, quando alguém era julgado de algum crime, por exemplo, vamos supor que o Zé foi acusado de matar uma pessoa e ele é inocente. Só que toda a cidade sabia que ele foi acusado de tal coisa. E ele poderia se responsabilizar por isso. Então, a prova de que ele era inocente dos tribunais ou que foi solto em relação àquele crime, ele recebia o quê? Uma pedra branca. Ou seja, a prova da sua inocência. Olha a promessa de Deus para aquela comunidade: darei uma pedra branca. Ou seja, vocês estão livres, vocês estão na graça de Deus. Então, essa pedrinha branca significa isso. Também, como a coroa era um prêmio aos vencedores dos Jogos Olímpicos, se dava a pedra branca. Então, as pessoas gostavam de exibir. Olha que eu ganhei, né? Quando não tinha mais de uma ou outras pedras brancas, a mesma pessoa. Nossa, tudo isso de pedra branca significava que ele tinha muitos títulos, né? Se exibia ali as pedras brancas. E também poderia ser convite, uma mensagem, quando se recebia um convite para um jantar de uma autoridade, de um governo, de um reinado, então se entregava aquela pedra branca e ele apresentava naquela casa aquela pedra branca, sinal daquele convite para aquele lugar, para aquela ocasião, um jantar, banquete ou outros lugares. Então era essa pedra branca que se apresentava. E aí, o convite a cada um de nós. Nós temos a pedrinha branca, se a gente morrer hoje, para apresentar diante de Deus. Está com a pedrinha branca aí? Ixi. Vou ter que correr de fora e pegar uma. Então a gente tem que correr a luta, né? Por isso que essa alusão mesmo aos Jogos Olímpicos, né? A fé é uma luta, ninguém conquista de graça. É preciso ter perseverança, vencer as idolatrias da época. Quais são as idolatrias que nós vivemos hoje? Há muitas formas de idolatria. Há correntes que dizem que idolatria é adoração às imagens, entre outras coisas. O que realmente significa idolatria? Colocar as coisas no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então, o que muitas vezes as pessoas hoje estão idolatrando? Então, vencer a idolatria, que consiste hoje em muitas outras coisas, é receber esse prêmio, essa pedrinha branca, para que a gente possa um dia apresentar a Deus. Para que a gente possa correr atrás dessa pedra branca que nós recebemos em favor dessa promessa de Deus. Tem gente já com pedrinha branca? Acho que não, né? Enquanto estamos aqui, estamos correndo atrás, né? E aí a gente... Olha lá, o Caio tem, né? Graças a Deus, um da salva aqui, a pedrinha branca dele. As crianças já darão o reino do céu, né? Pelo menos o Caio tem, a Maria Rita, tem tudo pedrinha branca já. Depois vai passando o tempo, essa pedrinha vai escurecendo, né? A gente tem que ir lapidando essa pedra para que ela se torne branca de novo. Então vamos correr, gente, o tempo é curto, né? Então vamos viver cada tempo, cada dia, viver o sim, né? Vivendo a graça, né? Aquilo que o Dunga pregava sempre, né? O por hoje não, né? Sempre essa luta contra o pecado, contra aquilo que
nos traz, muitas vezes, a desgraça, o pecado, aquilo que nos escurece, né? Que nos deixa na desgraça. Então é a corrida nossa na fé. Também uma outra imagem que eu não coloquei aqui é o maná. O que é o maná? Ele está fazendo ali uma alusão à Eucaristia. Nós também participamos desse banquete que é a Eucaristia, mas não plenamente. Há momentos na glória que nós vamos participar desse maná definitivo, desse banquete definitivo que é os céus, a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, o maná que não se acaba. Tá? Promessa. Darei o maná escondido. Darei também uma pedra branca. A outra igreja, a igreja de Tiatira. Vamos lá? Força. Estamos só? Não tenhais medo. Vamos lá. Alguém pode ler para nós? Igreja de Tiatira. Já pegou ali, depois já é a próxima igreja, a gente já passa. Escreva ao anjo da igreja de Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze. Conheço sua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Mas há uma coisa que eu reprovo: você nem sequer se incomoda com Jezabel, essa mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz seus servos a se prostituírem, comendo carne oferecida aos ídolos. Já dei um prazo para ela se converter, mas ela não quer largar a sua prostituição. Vou lançá-la num leito de doença, e os que cometem adultério com ela, vou lançá-los numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também morrer os filhos dela, para que as igrejas fiquem sabendo que eu sou. Conheço bem dentro de cada um, os rins e o coração. Vou retribuir de acordo com a conduta de cada um. Sei que muitos de vocês em Tiatira não seguem essa doutrina, não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem eles. Sobre vocês eu não coloco outro peso, mas fiquei firme naquilo que já tenho. Mas fiquem firmes naquilo que já tenho, até que eu venha. Ao vencedor, ao que praticar a minha conduta até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor governará com cetro de ferro, podendo quebrar as nações como vasos de barro. Pois também eu recebi do Pai esse poder. Vou dar ao vencedor também a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, muitas imagens elas são descritas, que a gente só vai conseguir mesmo pensar nessas imagens se a gente pensar também na característica da cidade. Então, o que era essa cidade de Tiatira? É a cidade menor e sem importância administrativa. Então, uma cidade pequena, né? Tiatira fica a meio caminho da estrada entre Pérgamos e Sardes. Originou-se de uma colônia militar vinda da Macedônia. Então, era uma pequena colônia militar. Tiatira era um centro comercial e industrial. Seu principal produto eram os tecidos. Por isso mesmo a cidade era cheia de corporações, associações de tecelões, tintureiros e alfaiates. Lídia, coordenadora da comunidade de Filipos, era uma dessas comerciantes de Tiatira. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Que trabalhava com um tecido chamado púrpura. Então era um tecido nobre. Quando a gente fala que a pessoa é purpurado, significa alguém que é nobre, né? Na época, os tecidos eram pobres de cor, né? Não existem cores como nós temos hoje dos tecidos. Quem tinha os tecidos coloridos eram pessoas mais nobres, pessoas que eram dentro da perspectiva de uma riqueza. Então nem todos.
Havia também indústrias de metais, como o ferro e o bronze. A principal divindade da cidade era Apolo, o deus Sol, com as outras cidades. Tiatira também tinha seus cultos imperiais. Então, esta carta ocupa o lugar central. Então, é a cidade central das outras cartas. Lembrando que é a quarta cidade. Então, a questão central, o poder ideológico, a infidelidade. Então, o centro de todas as recomendações à igreja era a infidelidade a Deus. Então, no Antigo Testamento, já se trabalha, dentro do profetismo de Israel, uma fidelidade a esse Deus. E isso continua permeado agora na Nova Aliança e nesse cuidado às igrejas. Então, as imagens, cujos olhos são como chama ardente, e cujos pés se assemelham ao bronze precioso. Lembrando de que a cidade tinha também essas indústrias de bronze, vamos dizer assim. O elogio: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, tua dedicação e tua perseverança. A repreensão, um falso profetismo, Jezabel. Quem era Jezabel na Bíblia? Isso, era a rainha, que era da Babilônia, esposa de quem? Do rei Acaz, que era o rei de Israel. Ela, por ser mulher, ela tinha a doutrina daquele lugar. Então, a mulher da tradição bíblica sempre foi a responsável por trazer a doutrina à casa. Então, as mulheres que passavam a dar a catequese, vamos dizer assim, dentro das casas. Imagine Israel, dentro da cultura javista, de essa concepção de um único Deus, trazer, como Acaz fez, em sua casa, uma mulher da cultura da Babilônia. Portanto, o que ela fez? Trouxe os deuses de Baal àquele lugar. E aí nós vamos ver no livro dos Reis o conflito de Elias com os deuses de Baal. Então, o que São João está querendo dizer? São João leu o Antigo Testamento, né? Leu muito bem, de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento. O que ele estava dizendo? Que era uma falsa esposa. Ou seja, quem é o esposo perfeito? É o próprio Cristo. Ele é o esposo fiel. Jezabel traiu o povo, embora nem era povo dele. Quem traiu mais foi Acaz em trazer aquela mulher em toda a idolatria. E por isso vai chamar esta esposa falsa, vamos dizer assim, aquela que traz a idolatria, o pecado para a vida daquela cidade. Então, se faz a alusão àquela mulher que trouxe a idolatria, ao que muitos se apegam dentro daquela cidade. A idolatria dos deuses. Estão falando aí do culto idolátrico e também deste falso relacionamento, como uma prostituição. A outra carta que teve anterior falando de Balaão. Balaão é aquele do Antigo Testamento, né? Faz alusão também a esses personagens. Então, sempre tem essas características do Antigo Testamento e personagens. Mas Balaão, nesse contexto, está inserido em quê? Também a idolatria. Nesse caso, ele está relacionado à idolatria também, como dos nicolaítas, idolatria gnóstica, o culto aos deuses. Então, em cada comunidade também se faz a advertência aos deuses da cidade. Qual era a principal divindade dentro do contexto de Tiatira? Deus Apolo, que era um deus também considerado alguém que era luz das cidades. E por isso, as promessas que nós vamos ver ali. Darei o poder sobre as nações, darei as estrelas, a estrela da manhã. Então, ao mesmo tempo também ali, nós podemos dizer ali, nesse trecho, quando se fala estrela da manhã, o que vem à nossa mente, como cristãos?
Lembra daquela música do Eugênio Jorge? Lírio do vale, estrela da manhã. De quem está falando? Hã? O sol? Né? Então está falando quem? O próprio Jesus. Então, dentro dessa imagem, Apolo, Deus Sol, quem é esse agora? Esse sol que nos vem do Oriente, que nos vem nos visitar, como nós cantamos o cântico. É o próprio Jesus. Ele que é o sol bem. E por isso, deixar de lado esse falso profetismo, essa falsa idolatria, daquele contexto, daquela cidade, para viver plenamente a esta promessa em Deus, que dará poder sobre as nações, darei a estrela da manhã, o próprio Cristo que vem nos visitar. Então esta é a promessa. Alguma pergunta? Ficou muito claro agora que cada igreja tem essa sistematização de imagem, elogio, repreensão, instrução e promessa. Podemos parar por aqui? Tranquilo? Ou dá tempo de... Não, né? Esgotou? Sim ou não? Tem mais duas, vai ser um pouquinho mais longo, né? Podemos parar? Querem perguntar alguma coisa até aqui? Sobre as imagens, sobre aquilo que vocês... Então, vocês viram que tem muitas imagens que são características da época. Então, quem morava naquela cidade sabia o que se estava dizendo quando se falava, por exemplo, de Jezabel, da estrela da manhã, do sol, da estrela. Então, quem morava lá sabia muito bem do que se estava se falando. É a mesma coisa quando alguém fala lá em Piracicaba, o lugar onde o peixe para. É o rio Piracicaba, é um termo indígena que deu o nome da cidade, Piracicaba. Então, a característica daquele lugar que quem recebeu aquela carta sabe das repressões, os sinais, os símbolos que estão falando lá. Quem era de fora talvez não conseguia compreender. Então, o mensageiro que levava a carta, para eles é diferente, não se sabia. Mas quem conhecia a característica do lugar sabia das orientações, da repressão e das imagens que estavam sendo descritas. Então, vocês viram que muitas das imagens, elas são atuais também para nós. Quais são hoje o trono de Satanás? Essa é a idolatria que é permanente também nos dias de hoje. Há tronos de Satanás hoje? Vocês acham que sim? Tem esses falsos deuses que se colocam como o máximo, né, em nossa vida, e muitas vezes a gente deixa se pegar por eles também, né? Então é preciso tomar esse cuidado constante, vigilância, a espera, a repreensão, o arrependimento constante em nossa vida. Então é um exercício de fé, essas cartas das igrejas. Então quem é a igreja também? Somos nós. Nós também somos convidados também a pensar as instruções, a repreensão de cada situação e assim viver essas promessas de Deus hoje também. Ficou claro?